Contratar um planejador financeiro é coisa para rico? Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e esse é um episódio polêmico. A gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que tem surgido nas nossas conversas com os alunos e no grupo do Telegram, que é: contratar um planejador financeiro é coisa para rico? Ou não? Ou existem outros caminhos ali? A gente vai discutir um pouquinho essa questão, mas antes a gente tem eu ia falar jabá, mas não é bem um jabá. A gente tem um convite para as pessoas, certo, Vi? Isso, um convite para uma roda de conversa que a gente vai fazer, focada em planejadores financeiros. Então vamos trocar um pouquinho o que está acontecendo do lado de cá, entre os planejadores. A ideia é que a gente tenha um espaço para poder conversar um pouco abertamente sobre os desafios que a gente vive, o microfone aberto, enfim, vai ser super, super legal. Na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, vai ser um papo no Zoom. E vai ter o link aqui embaixo, em algum lugar, para vocês poderem fazer a inscrição e participar com a gente. É gratuito, é aberto, pode convidar quem você quiser. Vale para planejadores que estão na estrada, já tem algum tempo de experiência, e também para quem está pensando em entrar nessa área, né, Murilo? Eu acho que Super. Eu teria gostado de ouvir planejadores conversando para saber se é uma área que eu gosto, se é uma área que de fato vai se encaixar. Acho que é uma pequena forma de testar se tem uma transição de carreira possível aí para acontecer. Com certeza. Antes da gente entrar aqui, eu tava dando uma olhadinha, a gente tá montando uma base de propostas. Então, isso aconteceu algumas vezes durante o programa de formação. Quando a gente estava dando as primeiras aulas para os alunos perguntavam: bom, como é que eu faço uma proposta para os meus possíveis clientes? Aí a gente fez uma base com algumas propostas que a gente tinha enviado lá atrás. E agora a gente entrou em planejamento para autônomos e a gente fez a mesma coisa. A gente está construindo essa base de propostas para facilitar o trabalho dos alunos. Não que eles vão copiar e colar, mas ter uma noção eu acho que é ótimo assim. E aí eu tô vendo as propostas que eu mandei em 2011, 2012. Meu Deus do céu! Então, naquela época teria sido muito maravilhoso poder fazer perguntas para alguém que já tem um pouquinho mais de experiência que eu. Não precisa ser uma pessoa super experiente, com 20 anos de mercado, mas teria sido maravilhoso ter esse espacinho para perguntar: então, é por aqui mesmo? É por ali? Então, eu acho que é uma oportunidade boa. Assim, é só uma roda de conversa. Eu estou entendendo isso como meio que uma extensão do papo que rola no grupo do Telegram. Sempre rolam coisas muito legais por lá. E virou um monstrinho com vida própria, né? Porque às vezes eu e a Vivi, a gente não consegue participar das conversas, mas de repente tem 50 mensagens e trocas boas. Enfim, é um espaço que eu adoro que exista, simplesmente, assim. E a gente fica vendo os comentários, a conversa e a fotinha só ali do lado. E aí, às vezes, a gente já fez duas versões, né? Antes mesmo da nossa existir, a gente já tinha feito uma, e aí Abres fala: nossa, você parecia que você era tão caladinho ali no grupo e aqui tá todo falante. É muito bom essa coisa do conhecer, não é pessoalmente, mas como se, né, assim, cada saber como a pessoa se mexe, legal, né, e como é que é a cara da pessoa, como é que ela fala, é muito legal mesmo. Então, é isso. Então, sinta-os convidados, é nossa.cc/roda, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui. E vai ser na próxima quinta, dia 25, às 10h30. E aí a gente segue junto até a hora do almoço, sei, meio-dia, alguma coisa. Vai ficar gravada, então mesmo que você não possa participar, se quiser se cadastrar, você recebe a gravação depois. Mas ia ser muito legal contar com muita gente. Então, é isso, convite feito. Bom, vamos à nossa polêmica. Vamos à nossa polêmica. Deixa eu te contar da onde surgiu a ideia. Essa ideia de pauta, essa foi minha. E vou te contar de onde surgiu, Vi. Dei consultoria para uma aluna ontem.
os alunos têm direito a consultorias individuais, né, com a gente. Então, eles escolhem com quem eles querem fazer, são 3 sessões, e aí ontem calhou da moça querer fazer a consultoria comigo. Aí a gente começou a conversar. Aí ela perguntou, Amuri, eu tô aqui fazendo as contas e usando o simulador que vocês construíram para validar modelo de negócio. Obra principalmente da Vivian, que gosta desses simuladores e tem sido muito útil para os alunos. E aí, ela falou, eu tenho a sensação que é difícil fazer o modelo de negócio fechar com uma sessão mais barata do que R$200. Ela colocou essa pontuação. Então ela falou, eu estou fazendo minhas contas aqui, o tempo que demora para eu estudar, para prospectar, para fazer o pós-reunião, organizar as coisas, eu acho que é difícil com uma sessão de menos de R$200. Essa foi uma ponderação da aluna. Se isso é verdade ou não, é uma outra conversa, mas foi a ponderação dela. Okay. E aí eu achei interessante a preocupação dela no momento seguinte. Ela falou, bom, já que eu preciso vender, entre aspas, a sessão por pelo menos R$200, faz sentido para uma pessoa que ganha R$2.000 ou R$2.500 pagar 200 numa sessão? Essa é a reflexão. E eu queria discutir isso com você. Certo. Sabendo que não chegaremos numa resposta definitiva aqui. A gente vai ponderar. Essa aqui é o propósito da nossa conversa. Boa. Sabe que quando você me mandou mensagem hoje de manhã, sugerindo esse tema, essa pauta de hoje, na hora eu fiquei pensando, tá, é um tema polêmico pra quem? Porque pra gente essa é uma questão que a gente quer, tá, mas se eu quero vender isso, será que eu vou conseguir atender tal pessoa? E se eu não consigo atender tal pessoa no individual, será que alguém vai conseguir atender? Será que é só pra rico? Será que não é? Esse tema é polêmico pra gente que tá preocupado com essas questões. Pra maior parte do mercado, esse tema, ele simplesmente tem zero polêmica. Isso tem uma resposta clara. De essa outra faixa não interessa muito a gente para esse tipo de trabalho. Você acha ou não? Eu acho também, senão você está coberta de razão, é uma visão pragmática, mas verdadeira do mercado. Mas eu estou considerando que nós dois e quem escuta a gente entende que a gente tem um papel social. Para além de montar negócios e oferecer planejamento financeiro por aí, eu acho nosso trabalho muito útil. Muito, muito útil. Então eu tenho crises existenciais com muitas coisas na minha vida, mas a respeito da utilidade, do benefício que o nosso trabalho oferece, para mim é muito claro. Ele oferece um grande benefício. Então para mim é uma preocupação e eu sei que para muitas pessoas é também. Então eu já tive conversas com outros alunos e eu sei que essa conversa já surgiu no Telegram também sobre... Tudo bem, a gente tem as restrições de modelo de negócio, mas a gente também quer fazer com que o nosso trabalho chegue em muitas vezes quem mais precisa. Uhum. Então, todos podem se beneficiar de um planejamento financeiro, eu concordo, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres. Mas o quão prioritário é o planejamento financeiro na vida daquela pessoa e o quão assistida ou não assistida aquela pessoa tá, muda bastante de acordo com a faixa de renda, não muda? Muda muito. E não dá pra gente generalizar de uma forma que, mas quem ganha 2.500 precisa de um planejamento financeiro mais simples do que grandes fortunas. E aí eu poderia... Não, nem sempre. Às vezes é o contrário, né? Às vezes quando a gente tem um orçamento super apertado, a gente tá ali lidando com questões muito, muito básicas, assim, de sobrevivência, enfim. Então, nem sempre dá pra gente poder olhar, quase nunca, inclusive, na minha opinião, dá pra gente olhar para esse planejamento pensando que ele é mais simples. Mas, pegando o gancho da história da aluna aí que você contou, eu fico com um pouco de sentimentos divididos, assim. Porque, ao mesmo tempo que a gente olha pra isso e pensa, é 10% do salário dela. É um salário baixo. Não dá pra ela comprometer 10% todos os meses do salário dela para esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, eu já presenciei muitas vezes, muitas questões onde alguns direcionamentos pontuais ou relacionado à abertura de um MEI e começar uma contribuição para o INSS, por exemplo, ou alguma negociação de dívida
que os bancos estavam ali, ó, empurrando, e aquilo estava virando um negócio estratosférico para aquela renda. Então, eu já presenciei muitas questões que, no fritar dos ovos, assim, esses R$200 saíram baratos demais em relação a outras questões. Mas não dá para ser todo mês. Não dá para ser a cada 15 dias. Não dá nem para ser a cada 6 meses. É uma coisa pontual. Aí, pensando num atendimento padrãozão, sem entrar em outras questões de ajustar modelo de negócio para poder atender, pensando num formato padrão. Boa. Acho que faz todo sentido. Eu também já presenciei alguns cenários em que se eu mandei a proposta com dor no coração, porque eu falei, putz, eu acho que eu não sei se a pessoa deveria aceitar essa proposta que eu tô mandando. Era uma proposta mais curta, mas impactaria o orçamento daquela pessoa de maneira muito significativa. E eu tava na dúvida, e na dúvida eu mandei a proposta. Foi essa a minha postura. Tem vezes que na dúvida a gente não manda, nessa aí, na dúvida eu mandei. E aí eu falei, putz, a gente tem pouca chance e pouco tempo. Então a gente vai começar pelo mais prioritário e a gente vai tentar garantir o valor daquela consultoria logo na primeira sessão. Então, é como se a gente tivesse feito uma propostinha de R$400, R$500, que em termos de planejamento financeiro, sendo bem sincero aqui, é uma proposta bem pequena. E aí, quando passou 2 semanas, eu olho para o panorama financeiro daquela pessoa depois dessa 1 ou 2 sessões e eu falo, caceta, valeu. Comprometeu 10, 15%, 20% da renda do mês daquela pessoa, mas a vida dela daqui para frente vai ser muito mais fácil. E às vezes é umas bobagens, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa tem conta no bancão e ela paga R$25,90 por mês para ter uma conta no banco. Aí a gente troca por um banco digital ou por um banco sem tarifa, ou vai para a conta essencial, né, que todo banco é obrigado a oferecer por lei. E aí no ano a gente já economizou R$300, que meio que pagou a consultoria. Então eu sempre fico um pouco dividido com isso, mas nas vezes em que eu dei o benefício da dúvida, adaptei a proposta, não vai me cobrar R$600 a sessão. Uma família ganha R$1.500, né? Porque aí também está forçando a amizade aqui. Mas com poucas adaptações eu percebo que dá para fazer ficar viável. E aí a gente consegue dar um passinho nessa direção que eu acho que é mais benéfica para todo mundo, que é planejamento financeiro é para todo mundo. E planejador financeiro eu adoraria que fosse também, para todas as pessoas. Só que a gente tem desafios em termos de modelo de negócio para fazer. Eu não sei, Vi, se você vê dessa forma, mas eu gosto bastante. Essa é uma discussão muito presente na nossa área, a gente já teve essa discussão algumas vezes. Eu não sei se eu gosto tanto bom, então eu vou cobrar um valor mais acessível para minha carteira toda de clientes para tentar democratizar o trabalho, e aí eu vou me esforçar para fazer o modelo de negócio fechar com um valor menor para todo mundo, ou se eu abro um espaço na agenda em que eu cobro um valor menor e no restante eu me permito cobrar o valor que eu acho que é mais coerente ou o valor que eu acho que é mais justo. Para você é parecido? Eu acho que tem alguns casos e alguns cenários onde essa diferença, essa variação de preço, ela é menos livre, vamos dizer assim. Como é um pouquinho o meu caso aqui, a minha estrutura, pelo fato de ter equipe, enfim, de certa forma a gente precisa seguir um pouco essa referência. Mas, vou abrir um paralelo, assim. Se eu penso em um modelo de negócio, nem tô falando do atendimento social, tô falando tem atendimento que tá muito ligado à minha hora de trabalho. Eu tenho um preço e, naturalmente, eu tenho uma margem relacionada a esse trabalho. Eu tenho uma palestra para grandes empresas, que eu tenho um preço e, naturalmente, eu tenho uma margem diferente. Eu tenho atividades de, gravação de vídeos, que são atividades que, às vezes, me sugam muita energia. Então, eu preciso jogar alguma coisa que é vendida, né? Uma margem diferente ali, porque ali influencia no meu trabalho como um todo. Quando a gente pensa em um negócio que tem fontes diferentes de renda, de faturamento, a gente vai estruturar algo que seja lucrativo individualmente, mas enquanto conjunto também. Essas coisas, elas precisam combinar entre si. É fácil a gente pensar para cima
mas às vezes a gente não se permite pensar quando é para baixo, né? E fazer essas ponderações. Por isso que eu vou abrir esse paralelo quando eu faço o atendimento individual, mas se eu vou fazer uma palestra para uma multinacional, eu não vou cobrar o mesmo preço que eu cobro no atendimento individual. Claro. Tem outras questões envolvidas, e eu acho que isso vale a gente olhar para o contexto como um todo, obviamente, sem deixar de ponderar a viabilidade em todos os casos, porque às vezes o que eu vejo muito são pequenos negócios que chegam que tem alguns braços de faturamento que tem lucro e que tá lindo, e outros braços que a gente tem prejuízo. Aí eu acho que tem que pesar. Se isso é só é o valor da minha hora e eu tô dividindo a minha hora em questões diferentes, tudo bem, mas quando tem algum tipo de custo envolvido, que não é muito o nosso caso, mas que às vezes tem pessoas que têm deslocamento e, enfim, algumas outras questões de custos diretos, eu acho que vale pesar isso. E tá tudo bem se tiver o prejuízo, mas eu preciso saber que tem prejuízo e eu preciso entender aquilo como um custo do meu negócio, não mascarar aquilo no formato de renda. Boa, eu quero falar sobre esse tema das frentes de negócio e tanto entregas diferentes, palestras, rodas de conversa, enfim, cursos e tudo mais, quanto atendimento para rendas diversas. Então eu quero discutir com você esse ponto de ter várias frentes de negócio e se elas necessariamente precisam ser sustentáveis por si. Ou se a gente pode ter frentes deficitárias e frentes superavitárias. Eu adoro essa conversa. A gente tem bastante com os autônomos, porque a maior parte dos autônomos tem mais de uma frente de negócio, né? Trabalham com mais de um produtinho diferente. Mas eu tô aprendendo muito com você a ser um pouco mais pragmático com as minhas respostas. Então tem sido um grande aprendizado. Porque eu fico ponderando e relativizando e a Vivi geralmente fala, não, a minha resposta é PAM. E geralmente isso oferece um bom norte. E eu tenho praticado isso nas consultorias que eu tô dando, para os alunos especialmente. E também para as consultorias financeiras normais que eu dou, né? E a aluna foi muito categórica na pergunta. Ela falou assim, a partir de qual renda dá para vender uma sessão de R$200? Foi isso que ela me perguntou. Na lata. Assim, e eu respondi, eu não sabonetei essa pergunta. Olha só! Eu respondi. O que você respondeu? Eu respondi. Eu poderia, eu não vou te ancorar, eu vou falar minha resposta depois, mas eu quero saber qual seria a sua resposta para essa sessão específica de R$200, que é só um valor de exercício aqui, né, pessoal? É um valor, um norte, assim, que a gente está usando para fins didáticos aqui. E eu não sabonetei. Eu poderia falar que veja bem, pipipi, blá, 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 blá. Eu conseguiria ficar 10 minutos falando, sem dar uma resposta objetiva, mas eu dei a resposta. Então, essa pergunta para você agora. Qual é essa faixa de renda que comporta com alguma flexibilidade uma sessão de R$200? Considerando que você cobra por sessão, né? Existem muitos modelos possíveis. Eu provavelmente ia sabonetar nessa pergunta se eu tivesse com a aluna. A gente ia inverter papéis nesse momento. Ok. Porque eu acho que tem menos... Vou sabonetar, depois eu respondo. Que tem menos a ver... Assim, não é que tem menos a ver. É que não tem a ver só com a faixa de renda. Mas a depender da questão que aquela pessoa tem que precisa ser resolvida, eu acho que essa resposta pode mudar. Então, por exemplo, é uma pessoa que ganha R$2.000 e ela tá conseguindo fazer sobrar um tiquinho e ela queria montar uma reserva para poder comprar uma geladeira no final do ano. Sei lá, queria juntar esse dinheiro, queria saber se ela podia investir. Já não cabe R$200 de uma consultoria para isso. Não cabe. Porque vai demorar muito tempo para o tamanho do investimento que essa pessoa vai fazer retornar isso para ela e vai fazer diferença. É um caso que eu acho que a indicação de um vídeo, de um texto que eu já fiz, alguma coisa assim, se encaixaria muito melhor. Mas essa mesma pessoa que ganha R$2.000, ela entrou em contato e falou, olha, eu tô muito endividada e eu tô aqui com 3 propostas dos bancos, eu não sei o que fazer. Eu preciso tomar alguma decisão porque eu tô com medo de fazer isso e aí vai descontar lá do meu salário e eu vou começar a ganhar 1.000 depois. Cabe R$200, porque essa decisão ela pode ser muito pior se ela fizer alguma coisa errada sem um direcionamento. Então eu acho que eu faria essa primeira ponderação.
Agora, se é um caso de eu quero me organizar, não é nem um caso de já tá sobrando algum dinheiro ou de extremo endividamento, alguma questão muito delicada. Quero me organizar, quero lidar melhor com o dinheiro. Um caso basicão, assim, eu pensaria... Nossa, eu vou sabonetar de novo. Não consigo mas dar eu ia fazer piada que você tava sabonetando, mas tava uma sabonetada tão boa e tão clara que eu só guardei minha piada pra mim. Então só pode continuar que tá fazendo todo sentido. Eu tô aqui, eu tô feliz com a resposta. Eu ia falar assim, que às vezes tem também, além dessa questão do objetivo da consultoria, tem a quantidade de encontros que daria. Para uma pessoa que ganha 15 mil reais ou 10 mil reais, sei lá, e quer organizar, lidar melhor com o dinheiro, porque tudo que ela ganha, ela gasta. A gente vai fazer uma proposta um tiquinho mais robusta. Eu quero conversar mais, vamos fazer uma fotografia, vamos pensar em sonho, vamos fazer uma projeção de aposentadoria, vamos mergulhar nesse negócio pra gente fazer um planejamento mais completo. Agora, se é uma pessoa que ganha 2, isso tá incomodando, ela quer buscar ajuda, ela quer fazer isso melhor, eu acho que um encontro, ele vai dar um direcionamento que ela vai colher frutos por muito tempo. Então, acho que tem também essa ponderação de tamanho de proposta. Muito mais do que a régua da renda em si, sabe? Eu acho que é difícil. Aqui, se a gente for olhar para experiência própria, em geral, a gente consegue atender bem rendas acima de 4, 5 mil. E a nossa referência por encontro fica mais ou menos em 10% disso. Mas é um trabalho pontual. Esse é um outro ponto. Tem uma terceira sabonetada para dar. O trabalho que está sendo vendido por esse planejador, ele é pontual e ele vai gerar autonomia para esse cliente, ou ele é um trabalho recorrente? Porque aí eu tenho muitos pontos. Que seja para a pessoa que ganha 10 mil, 10% do salário dela, que é diferente de 10% do salário de quem ganha 2 mil, por conta de contexto. Tá caro fazer isso pro resto da vida, com 10%, com 5% do salário que seja. Então, eu acho que tem essa terceira sabonetada. E é assim que eu encerro a minha resposta para essa pergunta. Mas não tenho como contestar mais. Eu ia fazer muitas piadas. Eu falei, nossa, olha só, veja só quem tá sabonetando, quem virou a ponderadora dessa relação. Mas temos uma resposta, né? Acho que todo mundo que tá escutando faz sentido, concorda, né? Que faz todo sentido. E é por isso que agora eu vou conectar. Eu esqueci de pegar o nosso livro. Peraí, segura aí. Eu tenho aqui. Tá aqui. Então, aqui, ó, coisa linda. Olha que belezinha. Pra quem tá assistindo no YouTube, agora pode perceber que o Amor é o tipo de pessoa que veste a camisa toda engomado, mas trabalha de short, descalço, chinelo. Tô de bermuda, tô confortável aqui. Uma bermuda confortável, tá tudo bem. Se você não tá assistindo pelo YouTube, você tá perdendo. Eu desfilando pelo meu escritório aqui. É isso, e a gente mostrando o nosso livro maravilhoso. A versão digital é gratuita, tá disponível no nosso site, nossa.cc, tem os links todos lá. E se você quiser receber a versão impressa, bonita, na sua casa, também tá disponível na Amazon. E se você tá chegando agora e não faz ideia do que a gente tá falando, a gente conduziu uma pesquisa no ano passado. E o livro saiu este ano, chama o Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. A gente escutou mais de 2.000 pessoas para entender o que elas esperam de um planejador. Quais são as características, quais são as habilidades, quais são os comportamentos, quais são os modelos de negócio que esse planejador pratica. E eu lembrei da pesquisa, primeiro porque eu penso nela quase todo dia. É muito difícil passar um dia sem eu lembrar de algum ponto que a gente discutiu e que a gente escutou aqui. Então eu recomendo a leitura. Mas, mais especificamente, eu lembrei da história do preço no site. Lembra dessa grande discussão? Se a gente deve colocar o preço no site ou se a gente deve fazer um papo inicial antes. Tivemos essa grande discussão. Assim, tivemos pessoas defendendo fervorosamente os dois lados. E eu lembrei também de uma fala da professora Vera, que é professora da formação também, Vera Rita, principal referência do país, uma das principais do mundo em psicologia econômica. E ela fala assim: não existe tamanho único na educação financeira. Sabe, aquela coisa que funciona para todo mundo, né? Aquela prática que funciona para todo mundo da mesma forma. Então ela sempre tem essa fala, eu sempre lembro disso, né?
E aí, a depender do seu modelo de negócio, que por sua vez se conecta com a sua comunicação, você vai ter mais habilidade, mais precisão para indicar para aquele cliente algo que ele realmente precisa. Dei uma volta longa, mas para mim faz sentido aqui. Espero que faça para vocês também. Super. Que é, se eu tenho meu preço no site e eu coloco lá R$500 a sessão, vamos supor que eu cobro por sessão e que é R$500 a sessão, eu necessariamente estou afastando as pessoas que ganham R$2.000. Fato. Então, se você gostaria de ter essa flexibilidade para ponderar junto com os possíveis clientes se cabe ou não cabe uma consultoria financeira na vida dele, um planejamento financeiro na vida dele, né, mais individualizado, talvez faça sentido você ter mais papos iniciais, que é aquele papo que a gente faz gratuitamente para entender as demandas do cliente e poder montar uma proposta que encaixe bem na vida dele. Faz sentido vir essa volta aqui? Faz, super. E aí fiquei pensando aqui num cenário. A gente, pensando no meu caso, é curioso esse negócio que agora a gente fala para planejadores, e aí às vezes a gente fala algumas coisas e eu tô falando para mim mesma, assim, né? Opa, peraí, é assim mesmo? Como é que eu tô fazendo? Como é que eu tô olhando? E causam muitas reflexões, né? A gente revisita questões o tempo todo. E aí quero ponderar outras questões. Em alguns momentos, porque hoje o que acontece? A gente tem uma flexibilidade relativa aqui dentro, a gente tem um projetinho social que para pessoas que chegam e que não encaixam ainda nesse valor, a gente tem uma espécie de bolsa, um desconto que pode ser até de 100% para a gente poder atender, e aí entra em uma pequena lista de espera aqui para nós. Mas nós temos a partir de alto no nosso site. E às vezes Qual eu acho que algumas de? questões, o da pessoa física, ai gente, eu vou falar que tá disponível no site, eu só tomei a liberdade de te perguntar porque tá no site. Entra lá no site, deixa eu entrar aqui, é porque a gente mexeu nele recentemente. E que é um valor que tá lá hoje, a partir de 650, acabei de conferir, que é uma ancoragem pra gente quando alguém quer fazer uma reunião avulsa para resolver uma primeira questão. Quando a gente faz esse primeiro papo, a nossa referência por encontro não é essa, é uma outra referência menor, mas a gente quis ancorar em um valor de avulso, porque se é uma reunião única, alguma coisa pontual, a gente tem ali um trabalho extra um pouquinho maior. E por que isso foi feito em algum momento? A gente começou a se envolver em algumas iniciativas, em alguns projetos e a conversar, principalmente no começo da pandemia, a conversar e dar alguns direcionamentos gratuitos para pessoas que estavam recebendo auxílio emergência, para pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade. Até a gente fez uma parceria com uma ONG aqui e a gente começou a fazer muitos papos iniciais que, na verdade, não era exatamente a consultoria que eles estavam precisando, era muito mais um outro direcionamento. E aí, por conta de volume de alcance versus volume de agenda de planejadoras, a gente, via site, quis fazer um pequeno filtro. Se a pessoa chega por outro caminho, não existe esse filtro, mas via site existe esse filtro. Por que eu tô falando isso? Porque quando, às vezes, a gente traz uma questão como essa que tem no livro, não é que é esse jeito certo ou é esse outro e você tem que escolher e você que... Enfim, a depender do momento de cada um, eu acho que vale pesar um pouco todas essas questões. A quantidade de pessoas que chegam para nós, que entram nesses valores mais baixos e até de atendimento 100% sociais, mesmo com essa ancoragem, ela ainda é maior do que o que a gente consegue atender via agenda, assim, sabe? Então, eu acho que vale para o próprio planejador entender um pouco essa ponderação. Pegando o exemplo da aluna, eu entendo que eu tenho que cobrar pelo menos R$200 para trabalhar
essa quantidade de horas e ter essa renda desejada. Ela chegou e fez essa conta. Não necessariamente ela vai cobrar os mesmos R$200 para todos os clientes. Ela pode desenhar alguma estratégia interna ou, inclusive, de comunicação, de pessoas com esse perfil de autônomos têm essa referência, pessoas com esse outro perfil têm essa outra referência. E aí fazer essas ponderações dentro do negócio. Acho que na comunicação externa e também em questões internas de precificação, cabe nesses dois momentos. Não tem certo e errado em nada no empreender, né? Assim. Mas tudo tem consequência. Acho que esse é um ponto. Sim, bom ponto. Eu tô folheando o livro aqui, tentando achar as respostas, só para passar para quem não leu o livro ainda essa resposta específica, mas eu estou tomando um baile do índice aqui. Eu vou pegar. Enquanto eu conto do meu modelo, Vi, acha para mim, por favor. Eu queria passar para as pessoas aquela resposta do tipo, eu prefiro a proposta no site, o preço no site, ou eu prefiro blá blá. Então, enquanto isso, eu vou contar da minha ponderação por aqui, né? Eu lembro que quando eu estava conhecendo a Gabriela, minha esposa, eu já trabalhava há uns 3, 4 anos com o que eu trabalho hoje, né? A gente tá junto há 7. E antes de eu contar o que eu fazia e como eu fazia, ela me contou de um desconforto que ela tinha. Que era, quando o serviço é oferecido para uma pessoa pobre, é sempre um serviço meia boca. Ela falou assim, pro pobre é sempre ruim, né? Pro rico tem o serviço que dá um café, escuta a pessoa e dá um abraço. Pro pobre é meio que na baciada, né? Então oferece qualquer coisa, panfleto e tudo mais, e deu, assim. Isso, eu nunca esqueci disso, assim, né? E aí eu tinha um anseio de fazer com que o meu trabalho de mais qualidade chegasse igualmente para todas as pessoas. Esse era o meu desafio, assim. O que é um grande desafio matemático ali, de fazer essas peças pararem, né? E aí duas coisas que eu fiz que eu acho que foram acertos em termos de modelo de negócio, assim. E de maneira nenhuma eu estou inferindo que a Vivi ou quem está estudando a gente ofereça esse serviço sucateado para quem não pode pagar. Não é isso que eu estou falando aqui, mas isso é muito comum em muitas áreas. Então eu tinha esse cuidado. E aí, com relação a palestras e cursos, eu tomo a liberdade de cobrar muito mais quando eu estou oferecendo para uma empresa que eu sei que pode pagar do que quando eu estou oferecendo para uma ONG ou para uma comunidade ou para uma comunidade carente, ou enfim, eu tenho essa variabilidade de preço tranquila, sem nenhum peso na consciência. Quando eu estou oferecendo meu produto principal, que são os programas de acompanhamento, o que eu acabo fazendo eu abro as turmas uma vez por semestre, e aí tem o preço lá, gira em torno de R$2.000. Varia, mas gira em torno de R$2.000, que são parceláveis quase livremente. Então a gente tem essa base. E eu abro depois um processo de bolsas. E aí os candidatos concorrem a essas bolsas. E eles podem ter uma bolsa integral, uma bolsa de 50% ou zero bolsa. Então foi o jeito que eu... E aí, a partir daí, eu não tenho mais controle nenhum de quem é bolsista e quem não é. É exatamente a mesma entrega para todo mundo. Então foi um jeito que eu encontrei para conseguir oferecer um trabalho que eu acho que é de qualidade, que eu acho que tem valor, para pessoas que têm possibilidades muito diversas, estão em posições muito diversas. Então é um jeito também de fazer com que o planejamento financeiro chegue para quem não tem condições, assim. Então foi o melhor que eu consegui fazer. Hoje a gente consegue ter as três blocos de renda nos programas de acompanhamento. Tem o pessoal, 30% dos alunos ganham menos de 3 mil, 30% entre 3 e 6 e 40% acima de 6 mil. Então é uma coisa em torno disso, assim. E agora, compartilhando a minha resposta que eu dei para a aluna, eu fiz uma ponderação parecida com a sua, não tão bem estruturada, a sua foi muito boa, mas a ponderação que eu fiz com ela, eu quis terminar passando valores. E eu falei os R$5.000. Foi o meu piso. Então, a partir de R$5.000 de renda, acho fácil encaixar uma sessão de R$200. É isso. Foi essa a minha resposta. Sim. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Às vezes, a gente pode... Eu não sei se a gente pode ter provocado isso na cabeça de alguém, mas, às vezes... Quando a Amori fala, a entrega, ela precisa ter... A
qualidade que tem para qualquer outra pessoa. Então, tá ali. Não necessariamente ela vai precisar ter a quantidade de horas ou de encontros ou de, enfim, o escopo talvez vai ser reduzido, ou principalmente se é no atendimento a um. Uma pessoa que vai fazer um encontro vai receber um volume de trabalho diferente de uma pessoa que vai fazer 10 encontros. Enfim. E no nosso desenho de modelo de negócio, de viabilidade, eu acho que faz sentido a gente também colocar algumas regrinhas para a gente mesmo. De, por exemplo, eu quero ter uma determinada renda, eu quero ter um determinado faturamento com esse negócio. Então, se eu vou ter duas referências de preço, uma de sessões a R$200 e uma de sessões a R$500, por exemplo, para eu chegar nesse resultado que eu preciso, eu vou precisar ter uma proporção ali em cima. Pelo menos uma proporção referência, uma proporção média, porque se eu atender 95% dos clientes a 200 e 5% a 500, eu vou ter um resultado diferente se eu atender 90% a 500 e 10% a 200. Então, isso não quer dizer que a entrega é pior. Isso só quer dizer um desenho de modelo. Não precisa ser uma coisa cravada e comunicada. Pode ser um ajuste de, olha, agora eu tô com muitos clientes pagando essa média, a minha média tá sendo essa por encontro, pro meu resultado eu preciso dessa média um pouquinho maior, então eu vou prospectar nessa outra faixa, vou prospectar esse outro perfil, onde eu tenho um preço um pouco mais elevado. Isso é, acho que o pensamento estratégico em termos de faturamento, certo? Com certeza, com certeza. Então, a gente tem muito mais maleabilidade do que a gente acredita que tem, eu acho. A gente, em especial, está ficando claro nos últimos meses, que a gente está conversando com planejadores que têm modelos e arranjos tão diversos, mas tão diversos, que eu falei, eu jamais ia imaginar que isso ia parar de pé. E para. Então, acho que a gente pode se dar essa liberdade, desde que a gente entenda que cada movimento vai ter algumas consequências. Então não é que pode fazer tudo o que quiser. Poder pode, mas você vai colher as consequências disso. E vamos lembrar sempre, e a gente sempre ressalta esse ponto quando a conversa vai para esse lado. A gente está querendo montar a empresa, né? Tem que parar de pé esse negócio, para que você tenha condições de oferecer o que você oferece por décadas. Então a gente vai pagar nossos boletos com as nossas empresas. As nossas vidas pessoais, elas têm que ser sustentadas para essa atividade do planejamento financeiro. Então, sempre tomar bastante cuidado. Tem uma questão, eu não diria filantrópica, mas tem uma questão social muito importante, ao mesmo tempo que a gente quer manter o negócio sustentável. Sim. E tem uma questão, essa questão social, ela pode fazer parte de uma frente de negócio, da estrutura do negócio em si, e ela pode nem entrar nessa história de receita. Ela pode simplesmente ser um projeto do negócio que sai como custo, como dedicação e que não necessariamente tem entradas. Eu acho que também tem esse caminho para quem quer fazer um pouco das duas coisas. Tem. Eu só vou alertar um pouquinho da minha experiência com relação a esse caminho. Eu vi poucas vezes isso sendo bem feito. Porque na maior parte das vezes vira um negócio que a pessoa faz uma semana por ano. Entendeu? Então eu tenho um pouco de medo disso, assim. Você direto a multinacional tem lá, é a semana da solidariedade. E aí nessa semana vai na favela e entrega sopa e faz uma semana no ano. Então eu sempre gosto de colocar em perspectiva, né? Eu acho que a nossa função social extrapola um período específico do ano. Não precisa estar necessariamente conectado com receita, mas uma questão de proporção. Sabe o que eu fiquei com vontade de mostrar? Só para quem tá no YouTube. Eu fiquei com vontade de compartilhar minha tela. Libera para compartilhar aqui, Vi. Ao invés da gente comentar os dados, queria mostrar a apresentação que a gente fez, porque esse livro ele foi lançado num grande evento, no MASP em São Paulo, no começo desse ano. E queria mostrar a apresentação para as pessoas, porque a gente abordou isso na apresentação. Então, eu vou passar rapidinho aqui. Aqui. Esse é o slide que eu queria mostrar para as pessoas. Então, tá vendo aí, né, Vi? Sim. Então, a gente teve uma ponderação sobre formatos de atendimento.
Então, se os clientes preferem pacotes de sessões, preferem assinar planejamento financeiro ou se eles preferem reuniões avulsas. Teve essa questão. E aí, na direita aqui, tem essa discussão que eu conversei com vocês. Se eles preferem uma proposta personalizada depois de um papo inicial ou se eles preferem os preços já expostos. E essa aqui foi um dos lugares onde eu mais errei nos meus palpites sobre o resultado da pesquisa, porque eu achava que ia ser... Todo mundo ia querer proposta personalizada. Mas 90, não, 10. É meio. É isso. Eu lembro de ter falado 90-10 mesmo. Tragédia, errei feio aqui. Então, só pra gente saber que existem possibilidades e a gente teve essa divisão bem parelha nessa questão. Amori, aproveitando que você abriu isso, sobre essa divisão da cobrança via pacote, assinatura e reuniões avulsas, se um planejador escolhe um desses modelos e trabalha só com eles, eu acho que nesse caso a gente tem um pouco dessa polêmica que a gente trouxe, um pouquinho mais rígida, né? Super. Porque se eu vendo só assinatura e a gente tem alunos que vendem só assinatura anual, é só isso que eu vendo, assinatura anual. Para uma pessoa que ganha R$2.000, é difícil esse negócio parar de pé mesmo. Qualquer que seja o valor, assim. Ele precisa encaixar dentro de uma estrutura de modelo de negócio muito, muito, muito ponderada, com um percentual limitado, porque é a hora dele. Se a entrega vai ser a mesma... A gente tá falando de uma entrega de 1 ano. Aí eu acho que a gente tem essas outras ponderações também, né? Pois é. A gente entra nesse ponto muitas vezes, a gente cai nesse lugar muitas vezes. Quanto mais flexível é o modelo de negócio, mais fácil é fazer as coisas encaixarem, obviamente. Mais fácil é a gente montar uma entrega que para aquele cliente faz muito sentido e viabiliza a contratação, ao mesmo tempo em que eu começo a fazer um xadrez com a minha agenda, um xadrez com a minha energia, porque dá trabalho entregar formatos variados. Eu entendo quem escolhe um modelo e vai só com ele, porque de fato é muito mais simples. Mas a gente vai fazer uma entrega um pouquinho mais quadrada para alguns clientes. A gente é meio que... Ele é um triângulo, mas a gente só vende quadrado, então vamos dar só uma socadinha aqui, né? E vamos fazer isso aqui caber. Então a gente fica sempre nesse paradoxo, né? De querer ter a flexibilidade, porque é o que vai entregar a coisa mais redondinha para cada cliente, ao mesmo tempo em que a gente quer ter previsibilidade de receita, a gente quer ter previsibilidade de agenda, a gente quer ter muita coisa ao mesmo tempo. Então é sempre um exercício, assim. Por isso que esse é o eixo preferido da Vivi da pesquisa. A parte modelo de negócio, certo? É meu eixo preferido. E é raro a gente conseguir ter uma resposta muito cravada. Geralmente é um grande depende. Prós e contras de cada lado. Depende. Consequência de cada decisão que você toma. Não tem muito certo. A gente tem alguns alunos. Ontem eu fiz a consultoria individual com uma delas, que tem uma quantidade de atendimentos de clientes em andamento. Ela só vende assinatura. Uma quantidade de clientes em andamento que são 100% pro bono, não pagam nada. Uma quantidade que tem um valor reduzido e uma quantidade que paga o valor cheio. Tem 3 referências de preço. 0, 50% do valor, 100% do valor. E é isso. O negócio roda. Acho que é uma forma de encaixar o 100% gratuito de forma contínua, recorrente, que não é ali pontual uma vez por ano. E é num formato de assinatura. Então, eu acho que tem caminhos, mas tem que sentar e olhar e falar o que cabe hoje aqui pra mim, como é que funciona, Amori, quantos planejadores... Eu tava planejando o Temos um Episódio já, nesse momento. Eu ia falar, eu acho que rolou, né? A discussão boa. Vamos entender essa potoca aqui. Quantos planejadores financeiros, qual percentual de planejadores financeiros você acha que já pararam para fazer esse exercício de modelo de negócio, quanto eu cobro, quantos clientes eu atendo, qual é o meu lucro final, como que esse negócio vai pagar as minhas contas, que é um exercício que a gente, em geral, precisa levantar a conversa com clientes autônomos, né? Que eventualmente a conta não tá fechando e ele tá endividando por questões da atividade profissional, assim.
Quantos planejadores você acha que não olharam assim pro próprio umbigo? Eu quero acreditar que metade não colhou, mas de acordo com as amostras que eu tenho e com os bate-papos que a gente tem feito e que a gente nos eventos que a gente se enfia por aí, eu diria que menos de 20% parou para olhar para esse negócio direito. Eu entendo quando um psicólogo não parou para olhar para isso, porque nunca ninguém falou para ele que ele tinha que olhar para isso. Um médico também, o cara se estourou 10 anos estudando para conseguir fazer residência e não dorme que dá plantão e não teve umas aulas de administração na faculdade. Eu entendo quando ele não olha. Agora, quando o planejador financeiro não olha para o planejamento financeiro do próprio negócio, me dá uma dorzinha no coração. Eu entendo de onde vem, assim. Às vezes eu sei que o resultado não tá tão bom, eu ainda tô inseguro, eu tô fazendo isso aqui por um tempo, eu não quero encarar, eu entendo esse contexto por trás, mas não dá. A gente tem que encarar isso, a gente vende isso, a gente fala sobre isso, a gente não faz sentido. Eu acho que se minimamente a gente acredita no que a gente tá fazendo, não faz sentido evitar essa conversa com a gente mesmo, né? Bom, isso aqui é a deixa que a gente precisava para fazer um grande jabá nesse momento. Um imenso jabá. E não foi planejado isso, hein? É isso. É o maior jabá que pode existir. Temos turma ano que vem, certo? Temos turma. Temos turma ano que vem, começando no dia 31 de janeiro. Ela vai seguir os mesmos moldes dessa turma que está rolando em 2022, que está sendo uma imensa alegria, assim, uma imensa alegria. Acho difícil a gente pensar, nem se a gente fosse muito otimista quando a gente estava planejando essa história toda, a gente imaginaria que seria como está sendo. Nossa, quantos verbos. Mas tem sido muito maravilhoso, tem sido muito legal. O formato, eu acho que foram muitos acertos e o que não foi acertado no começo a gente meio que adaptou e, enfim, está sendo muito legal e vocês estão convidados. A gente está com a lista de espera aberta já. A gente deve começar o processo de matrícula em novembro para a turma começar dia 31 de janeiro. E por que a gente está falando disso tão antes? Me explica, Vivian. Por que a gente está falando disso tão antes? Porque a gente vai começar os contatos com vocês em novembro e a gente fala com um por um. É isso. Porque a gente quer garantir que faz sentido, mesmo que não existe nenhuma dúvida, que existe um alinhamento de expectativas, assim, entre as partes. Isso é importante. A gente está muito comprometido com esse negócio, com a turma, com o que a gente está entregando. Então, esse alinhamento no início, para nós, é muito importante. Então, a gente começa antes porque temos agendas, temos uma vida, a Amor tem um cachorro e a gente precisa encaixar. No começo do ano, a gente falou com 400 pessoas, mais ou menos, né? Por aí. 400 pessoas. E são conversas que, enfim, a gente acaba aprendendo bastante também, né, com essas trocas. Eu fico super feliz. E a gente começa isso no dia 1º de novembro. Isso. E eu acho que os alunos que estão encarando a formação como um grande compromisso, como se fosse uma pós-graduação que você está fazendo, tem colhido resultados muito maravilhosos. Então a gente está avisando antes para que vocês tenham tempo de se planejar também e vagar as agendas nas terças e quintas, são os horários das nossas aulas e, enfim, abrir buracos para que vocês possam colocar os 2 pés nessa nossa profissão que é muito maravilhosa e que a gente recomenda. E a gente fica aqui batendo papo. Não é um cursinho, né? Não é um cursinho. Não é o cursinho que vai entrar lá, eu vou assistir aulas gravadas no vezes 2 e vou seguir a minha vida. Não é assim. Se você tá buscando uma coisa assim, esse não é o seu lugar. É isso. Nada contra. Temos até amigos que são. Mas a gente tá... A ideia é ser um programa de formação e você vai sair de lá com uma profissão. E uma profissão que, na nossa opinião, é muito maravilhosa. É uma profissão pela qual nós somos apaixonados. Agora sim, temos um episódio, certo? Temos um episódio. É isso. Queridos, obrigado. Todos os links vão estar em algum lugar aqui perto. Sim, e depois de amanhã, quinta-feira, depois de 25. amanhã, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente, dia 25, às 10h30, a gente vai estar com a nossa roda de conversa, nosso papo no Zoom para planejadores financeiros, gratuitamente. Faça inscrição, nossa.cc/roda. É isso. Beijo, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.